Prontinho, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu faço volta, eu espero que sim. Meu nome é Natália. Eu vou dar aula para vocês nesse módulo de educação social e corporativa. Nós vamos conversar um pouco a respeito de como deve ser uma liderança, como todos nós temos algumas características de algum tipo de liderança. Nós podemos, nós vamos ver no decorrer da aula qual tipo de líder, qual perfil de liderança nós temos e qual a importância desse perfil no mundo corporativo, no mundo de liderança de um grupo de pessoas e na própria composição da sociedade, né? Porque nós temos líderes naturais. Qualquer grupo de pessoa vai ter um líder, ainda que não declarado, mesmo que intuitivamente alguém vai exercer influência e liderança sobre, dentro daquele grupo. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, como nós podemos identificar, né, qual perfil de liderança nós temos, como a gente pode trabalhar para desenvolver outras características, porque independente se você vai chegar em um cargo de chefia ou não, para um sistema corporativo, para um sistema de qualquer empresa, quando você vai trabalhar em equipe, você precisa sim o seu lado de liderança, porque todos nós temos alguma característica de liderança. Então, o conceito de liderança. A liderança, eu trouxe aqui um resumo, né, um conceito de liderança que é a capacidade de influenciar, motivar, dirigir indivíduos ou grupos a partir de metas e objetivos. Envolve uma combinação de habilidades interpessoais, visão estratégica e capacidade de tomar decisões assertivas. Ele deve ser capaz de comunicar de maneira clara, que inspira confiança, promover e colaborar dentro da equipe. O que é você se comunicar de forma clara? Na comunicação, a gente fala que nós temos a pessoa que comunica, a pessoa que recebe a fala, e no meio disso, a gente tem um ruído. O que o comunicador faz? Ele vai diminuir, ele vai eliminar o ruído. O que é o ruído? O ruído é quando eu falo uma coisa e a pessoa que está ouvindo não entende aquilo que eu estou falando. Ou seja, eu tive um ruído na comunicação. Se eu estou explicando alguma coisa, por mais que eu domine o assunto, por mais que eu tenha toda a técnica, por mais que eu saiba o que eu estou fazendo, se quem me escuta não a mensagem que eu quero falar, eu não sou um bom comunicador. É um típico exemplo. Vocês já devem ter passado por isso, né? Que isso é normal na vida do estudante. Que sabe aquele professor, você olha para ele, você fala assim, meu Deus, ele sabe muito. Esse cara, ele domina a matéria, ele sabe a matéria de cabo a rabo, ele é inteligentíssimo. Mas, chega na hora da aula, você fica olhando para ele, você fica assim, um cara de paisagem. O que você está falando? De nada. Ou seja, conhecimento. Você concorda comigo? Na faculdade, eu tinha um professor que era assim. Aliás, era uma professora. Ela era muitíssimo inteligente. Ela tinha doutorado na matéria, mas não dela falar, nada dela dar aula, não fluía, porque ninguém sabe o que ela estava falando. A maneira dela se comunicar não era eficiente. Isso é falta de conhecimento?
Claro que não. Ela tinha conhecimento, ela dominava o conhecimento, ela não sabia se expressar. E isso, no nosso dia a dia, quando a gente está trabalhando em equipe, quando a gente está trabalhando com outras pessoas, e até na nossa vida, porque ninguém vive isolado do mundo. Quando a gente vai se comunicar com outra pessoa, o que a gente tem que buscar para que nós possamos atingir a meta e o objetivo em comum? Uma comunicação de maneira assertiva e clara. O que isso quer dizer? Porque eu vou falar diferente que a pessoa entende. Se a pessoa entende, eu precisar desenhar para ela entender, eu vou desenhar. Isso quer dizer que eu não sei me comunicar? Eu sei me comunicar, mas eu estou me comunicando com ela. Essa pessoa é meu público-alvo. Se eu preciso, se eu estou me apresentando para uma plateia de doutores, de PhD, eu posso ser técnica, eu posso dar nomenclaturas técnicas, eu posso usar termos jurídicos, eu posso usar a norma culta da língua portuguesa, mas se eu estou falando, se o meu público-alvo, se a pessoa que eu tenho que me comunicar é uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar, a pessoa tem um nível de formação acadêmica baixo, e eu ficar falando palavras difíceis, sabe o que vai acontecer com a minha comunicação? A minha comunicação, ela se torna ineficaz. Eu não vou conseguir ter uma comunicação clara e assertiva. Pessoal, vocês estão me vendo? Que travou aqui para mim. Não. Tá. Eu vou. Minha imagem sumiu aqui. Ah, voltou. Voltou para vocês? Voltou para mim? Ok. Voltando ao que eu estava falando, você ser um bom comunicador, você conseguir passar para a pessoa que você está falando aquilo que precisa ser dito. Porque não adianta falar bonito com uma pessoa que não tem terminologias difíceis. Se eu quero ficar, a gente, no direito, a gente fala assim que tem o termo que são os juridiquês. Se eu quiser falar juridiquês com o meu cliente, eu não vou ter absolutamente nada do que eu estou falando. Sabe por quê? Porque ele não estudou para isso. Você quer conversar com uma pessoa da sua turma que está fazendo o mesmo curso que você, ou tem um nível de instrução igual ao seu, tudo bem, aí você pode, porque o seu público, ele tem um conhecimento específico, um intelecto apurado, então você pode falar de forma rebuscada com ele. Mas quando você estiver falando com uma pessoa que não tem o mesmo nível de instrução com você, seja um bom comunicador, seja um bom líder. O que é um bom líder? Aquele que fala do jeito que a pessoa vai entender. Se você for liderar pessoas e não souber com quem que você está lidando, você não vai ser um líder. Sabe por quê? Porque você não vai saber se comunicar. Você vai deixar o ruído externo, o terceiro, porque toda comunicação é passível de ruído, e tem o seu objetivo final, que é o quê? Passar a instrução para a sua equipe que você lidera, ou passar a informação para a pessoa que está te ouvindo. Além disso, a liderança requer adaptabilidade e inteligência emocional para navegar por diferentes desafios e situações, garantindo que todos os colaboradores estejam alinhados e comprometidos com o sucesso coletivo. Só para reforçar o que eu disse acima, você ser uma pessoa que se adapta ao ambiente e ao seu público-alvo te torna um bom comunicador, logo você se torna um bom.
Se você também não tem inteligência emocional, o que é essa inteligência emocional? O que ela está ligado à adaptabilidade? Porque se eu chego em um ambiente, vamos supor assim que eu estou chegando numa empresa, a empresa já opera, ela já funciona lá, já tem muito tempo, e eu identifico que ela é toda heterogênea, ou seja, ela tem pequenos lucros, porque é muito comum, principalmente uma empresa, quanto maior a empresa, quanto maior o número de funcionários, mais comum você ter pequenos lucros, né? Pessoas que têm interesse em comum, ou cada um no seu setor, e às vezes até o próprio setor tem várias divisões, que são os famosos grupinhos, né? Então, se você chega para liderar, ter essa empresa ou esse setor, ou ainda você chega para ocupar, tá? Porque a liderança, né? A gente quer trabalhar o aspecto de liderança em cada um de nós, e ele serve para tudo nessa vida, desde relações pessoais a relações interpessoais. Eu vou chegar e eu vou identificar o que está acontecendo ali primeiro. Primeiro, a gente observa um bom líder, uma pessoa que tem uma boa comunicação, ela é capaz de observar e compreender como é que está aquele ambiente. E aí, com inteligência emocional, eu vou conseguir comunicar com cada tipo de pessoa. Tem pessoa que, se você for direto demais, você vai perder a coisa que ela conversar com você. Tem pessoas que você vai ter que falar. Não é o jeito que você fala, né? Na comunicação a gente tem isso. Não é o jeito que você fala, é como você fala. Você pode falar a mesma coisa de várias formas diferentes. E você vai ser interpretado de várias formas diferentes, dependendo do tipo de pessoa que escuta. Tem pessoas que você pode ser mais direto. Ela fala tranquilamente, ela não se incomoda em receber uma crítica direta. Existem pessoas que, se você criticar ela diretamente, dependendo do tom que você usar para criticar essa pessoa, você não precisa contar com ela para mais nada. Isso é o que tem inteligência emocional. Essa pessoa, que se você falou de forma direta com ela, ela não recebeu a mensagem da maneira que você queria passar, ela se fechou, ela se ofendeu, ela não tem inteligência emocional, mas você que é um bom líder, ou que quer trabalhar esse aspecto da liderança em você, é você o quê? Ter a inteligência emocional, de pensar um ambiente, de não levar para o pessoal e sempre buscar o bem, o sucesso coletivo. Um bom líder busca o sucesso coletivo, porque toda vez que o coletivo prospera, ele prospera individualmente também. Um bom líder quer fazer com que todo mundo faça parte, se sinta pertencente para alcançar aquele objetivo. Baseado, um bom líder, ele se baseia na influência, na comunicação e em objetivos em comum. O papel do bom líder é motivar, inspirar e conduzir as pessoas. Liderar não é influenciar pessoas para alcançar resultados em conjunto. Por exemplo, se você vai falar com uma pessoa que é extremamente analítica e racional, você pode ficar essa pessoa vai sair do lugar, você não vai conseguir motivar ela. Sabe por quê? Porque a pessoa que é analítica, ela vai se motivar por razões. Aí, o que você vai fazer? Tem uma boa argumentação. Olha, fulano, eu preciso que você faça isso por causa disso, disso e disso, para esse resultado. Uma pessoa está falando com uma pessoa analítica, você está motivando uma pessoa analítica, uma pessoa racional, você tem que ter argumentos, você tem que ter lógica para aquilo que você quer. Quando a gente está falando de pessoas mais emocionais, se você for um bom gestor e se você conseguir motivar ela através das palavras, você pode se você der uma palestra motivacional para uma pessoa que ela deixa o emocional guiar
a conduzir a vida dela, você ganha ela. Você gerou o rapport, né, que a gente chama de conexão emocional. Se você gerou a conexão emocional com aquela pessoa, você não vai falando, você precisa ir ali na esquina e pular 3 vezes. Você já mexeu com o emocional dela, você já ganhou ela. Depois que você construiu confiança para uma pessoa que é mais emocional, você não precisa de dar razões muito lógicas para ela. Mas quando você está tratando com uma pessoa analítica, se o seu colaborador ele é analítico, não precisa ir com conversas motivacionais, porque para ele é uma perda de tempo. Se você não der com a razão e bons argumentos, você não precisa estar com ele para fazer o que você quer fazer. Ou seja, para resumir, conheça o receptor da mensagem. Você é o mensageiro, mas para uma mensagem efetiva, mais do que eu vou falar, eu preciso saber quem é que vai receber. Conheça o receptor da mensagem. Gaste tempo, porque um bom líder gasta tempo observando e conhecendo. Ele tem que conhecer com quem ele vai trabalhar. Foi o tempo em que o chefe só falava assim, vai lá, faz isso, porque é isso, eu pago seu salário e faça isso simplesmente. Ainda existe esse tipo de liderança, só que esse tipo de liderança é cada vez menos usada e as empresas perceberam que esse perfil de líder não é bem aceito e não alcança todos os resultados que um líder mais democrático, por exemplo, um líder que tem uma comunicação em que busca uma boa relação com seus funcionários, tem. A gente vai ver mais para frente que existem vários tipos de líderes e que todos nós temos essas características. O próximo tópico, gente, é o clima organizacional. O que é isso? É diretamente motivado pela liderança, refletir uma percepção coletiva dos colaboradores sobre o ambiente, cultura e gestão. Líderes eficazes promovem um ambiente de confiança, comunicação clara e feedback contínuo, o que aumenta o engajamento, a produtividade e reduz o turnover. Um clima positivo é um indicador de liderança saudável. Aqui, de novo, quando você é um bom líder, você conheceu a sua equipe, você sabe se comunicar com o receptor da mensagem, você sabe se ele é uma pessoa mais lógica, ou você sabe se essa pessoa é uma pessoa mais emocional. Então, a sua abordagem vai ser diferente para cada uma dessas pessoas. Se você consegue gerir esse ambiente, você consegue melhores resultados, né? Esse clima vai te favorecer para que todo mundo esteja com um objetivo em comum. Não sei se vocês já tiveram a experiência de trabalhar em um ambiente de trabalho onde existem subgrupos. Maiores subgrupos, com maiores grupos dentro de uma empresa, mais insuportável é o ambiente dessa empresa. Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa grande e, assim, o que tinha de subgrupos era o reflexo do ambiente de trabalho. Aquele tipo de ambiente de trabalho que o ar-condicionado vira briga, a cadeira, você pegou a cadeira do outro coleguinha, vira briga, a caneta dele sumiu, soprando. A gente vai ter um falatório. Então, assim, se o ambiente de trabalho é assim, isso revela que o clima de organização não é bem feito pelo líder. E aí, vamos supor, né, que a gente está falando aqui de uma empresa de médio porte. Uma empresa de médio porte, o líder dá conta de
de sustentar e de criar esse clima organizacional. Mas se a gente está falando de uma empresa de médio e grande porte, nós precisamos de líderes, líderes da própria equipe, que a gente chama, né, são os líderes naturais. Como eu disse no início da aula, todo grupo de pessoas tem um líder. Você tem uma consciência ou não? Porque às vezes você chega num grupo de amigos, você vai falar assim, quem é o líder daqui? Não existe líder aqui. Mas só não existe líder aqui, porque as pessoas vão tomar consciência. Mas existe alguém que exerce maior influência do que outras pessoas. Sempre, de pessoas, vai existir alguém que exerce mais influência. Essa pessoa que exerce mais influência, ela é o líder desse grupo. Passamos agora um exercício de pensar aqui. Vamos pensar no nosso grupo de amigos do WhatsApp. Se alguém que tiver grupo de amigos do WhatsApp, quem sempre manda quem sempre manda bom dia, quem sempre manda meme, não vou nem falar da empresa, não. Quem que é essa pessoa? Quem é essa pessoa que sempre sugere uma saída? Ou se não, se ela fala assim, gente, vamos ali, sei lá, vamos ali comprar pão na esquina. Aí você vê, você não comprar pão na esquina, aí ganha pão, vão comprar pão. Que tem ótimas ideias, ou essa pessoa que sempre está tomando uma iniciativa para manter aquele grupo com interesses em comuns ativo, Clara, tá? Você está com dificuldade de me ouvir? Alguém mais? Às vezes melhora o áudio. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Eu coloquei um fone de ouvido, às vezes o áudio fica mais alto. Porque o som ambiente do computador estava baixo. Deixa eu ver aqui. Ok, então. Eu coloquei um fone de ouvido. Se tiver oscilando ainda, vocês me falam aqui, tá? Vocês me dêem um feedback. Então, para o ambiente interno da empresa, ele vai melhorar muito se tivermos a motivação dos colaboradores. Você precisa manter esse clima organizacional para você ter um ambiente saudável de trabalho. Então, se sua empresa é uma empresa de médio porte ou de grande porte, ainda que você tenha um gestor de setor, você vai ter dentro daquele espaço, dentro daquele setor de trabalho, um líder, seja tanto o líder nomeado, né, o gerente, um líder do setor, quanto aquele líder que é naturalmente líder, aquela pessoa que desenvolveu a característica de liderança, porque isso é uma coisa importante. As pessoas falam, você é um líder natural, mas você desenvolve essa habilidade. Todo mundo tem potencial para ser um líder, naturalmente. Mas por que algumas pessoas não se veem, né? A palavra correta é essa, não se veem com essa característica, com essa capacidade de liderar, porque elas não perceberam qual que é a necessidade de ambiente e a melhor forma de se comunicar. Todo mundo pode ser um ótimo comunicador
e, consequentemente, um bom líder. Nós temos que desenvolver essas características. E um bom ambiente organizacional, ele favorece a satisfação e a produtividade. E uma coisa desfavorável, quando essa organização não está sendo efetiva, é a frustração e o baixo desempenho. O clima organizacional, ele impacta diretamente o comportamento e os resultados da equipe. Sendo o mais simplista possível, falando de uma forma assim que todo mundo vai ser capaz de entender, é aquela coisa que gente feliz é vida feliz. Ninguém que está feliz está querendo prejudicar, quer fazer o outro ter um dia infeliz. É basicamente esse conceito. A gente floreou isso, porque a gente está falando de forma mais técnica, mas é basicamente um clima com pessoas felizes, ambiente de trabalho com pessoas felizes, é um clima organizacional feliz, melhor, a equipe rende, todo mundo está feliz fazendo seu trabalho. Quanto menos clima organizacional existe, mais existe a frustração, mais picuinha, mais briga interna, mas isso revela uma falta de gestão. Então, se você é líder de um setor, ou se você é gerente de uma empresa, e essa empresa ela tem vários subgrupos, esses subgrupos eles não se misturam, existe um clima organizacional ineficiente, isso gera frustração e baixo desempenho, você está tendo um problema de comunicação. Volta lá no começo da aula, no nosso segundo slide. Por quê? Porque a sua comunicação está sendo falha, você está tendo ruído na sua comunicação, você não está sabendo gerir as pessoas. E como é que você faz para gerir as pessoas? As conheça. Agora nós vamos falar um pouco da pirâmide, de como é que a gente consegue um clima organizacional eficiente. Existe uma pirâmide chamada motivação de Maslow, que são as necessidades dessas pessoas. O que essa pirâmide, o que esse pensamento quer dizer? Na base dela, a gente tem as necessidades fisiológicas de um ser humano, tá? E o que são essas necessidades fisiológicas? São as necessidades básicas do ser humano relacionadas à sua sobrevivência. Vou dar um exemplo claro. Aqui, as necessidades fisiológicas está ligado, por exemplo, à saúde desse colaborador. Você pode ver que hoje as empresas são preocupadas com a saúde e bem-estar do seu funcionário. Por quê? Por causa dessa tabela aqui, ó, da motivação do Maslow, as necessidades fisiológicas. Porque a empresa já percebeu que funcionário doente, ele não vai render no trabalho, ele não vai estar motivado para trabalhar, ele vai produzir menos, ele vai render menos. Isso é prejuízo para a empresa. Então, na base da nossa pirâmide, na base do pensamento de como gerir uma empresa, um grupo de pessoas, a gente vai ter essas necessidades fisiológicas. Você se preocupar com a saúde física, você se preocupar com a saúde emocional do seu funcionário, você se preocupar se ele dorme bem ou se ele não dorme bem, porque se ele não tem uma saúde noturna, ele não tem ritmo de dormir, por exemplo, ele não vai render no trabalho. Ninguém que dorme pouco rende muito. Então, assim, é uma preocupação da empresa. Então, você vê lá a empresa oferecer, a maioria das empresas, né, oferece Gympass, oferece Unimed.
Por quê? Qual que é o sentido disso? Porque ela é boazinha? Não, a empresa não é boazinha. É por quê? Porque existem estudos que comprovaram que, para um bom rendimento de um funcionário, essas necessidades fisiológicas devem ser observadas e atendidas. Outra necessidade, a necessidade de segurança. Estão relacionados, você vai ver que é uma fatia um pouco menor, né? Mas ainda é considerado de grande necessidade e de importância para as empresas. Estão relacionadas à integridade física e emocional de uma pessoa. Ou seja, funcionário, por exemplo, que está com problema em casa, problema familiar em casa, ele vai render? Ele não rende. Empresa que o funcionário, a empresa não, o funcionário, ele está com esgotamento emocional, ele vai render? Ele não vai render. Pessoa que tá com depressão ou está com transtorno de ansiedade generalizada, ele também não rende no serviço. Ele cria um ambiente de trabalho que não é que é ruim, porque ele está infeliz e gente infeliz não fica infeliz sozinho, né? Então, é importante a necessidade de segurança. Outro tópico que também é observado pelas empresas e pelos grupos de lideranças são as necessidades sociais. O que são essas necessidades sociais? São as demandas referentes às relações interpessoais e afetivas. Aqui a gente vai trabalhar direto com o sistema organizacional. Por quê? Porque se o ambiente de trabalho tiver muitos subgrupos, ou se não tiver nenhum vínculo emocional, os empregadores, os colaboradores não desenvolveram nenhum vínculo emocional em nenhum nível, você não consegue extrair o melhor desse funcionário, porque ele não acredita no seu projeto, ele não acredita que aquilo que ele está fazendo vai ter um benefício comum. A empresa vai crescer, ou ele vai ganhar mais, ou ele vai ter oportunidade de crescer, ter um crescimento na carreira. Você quer ver um funcionário totalmente desmotivado? Você falar para ele, por exemplo, que ele tem uma péssima. Vou dar um outro exemplo aqui, só para a gente continuar em relação à liderança. É um líder que tem um liderado que tem birra do chefe do setor. Você que um dia já foi funcionário, se você teve um chefe que você não gostava dele, fala sério, você não vai dar um mínimo de esforço para fazer qualquer coisa para ele. A não ser aquilo que você é estritamente pago para fazer, eu sou pago para fazer, eu sou pago para, sei lá, elaborar a planilha. Mas aí, esse chefe está precisando que nesse mês você faça 5 planilhas a mais, porque o outro colega, ou quando acontece alguma coisa excepcional. Se aquilo ali não você não foi pago para fazer aquilo ali, qual a chance de você fazer aquilo ali de bom grado? Ou se não, hora extra. Tá apertado, você pode fazer hora extra? Se você, a não ser que a empresa pague bem, porque aí você fica por causa do dinheiro, mas vamos supor que a empresa não pague, em vez de pagar as horas extras, você ganha dia de folga. Tem pessoas que não vão ficar nem um minuto a mais. Por quê? Porque ele não confia naquela liderança. E, assim, foram realizadas várias pesquisas quanto a isso, e a percepção de qualquer pessoa que já trabalhou, quando você não gosta da sua liderança, você não se identifica com a sua liderança, você vai render menos. Você vai fazer o mínimo. É o mínimo de esforço. Então, uma liderança efetiva, você quer que seus colaborados rendam mais? Tenha uma boa liderança e uma boa relação com eles. Necessidade
quase no topo da pirâmide, nós temos as necessidades de estima. São necessidades relativas à valorização e ao reconhecimento de outras pessoas. O que isso daqui está falando? Sabe aquele chefe insuportável seu, que ele só reclama? Sabe por que você não quer fazer nada para ajudar ele? Porque ele nunca está satisfeito. Ele é uma pessoa assim que só quer dar ordem, só quer falar, faça isso agora, desse jeito. Ele não te dá voz, você não pode argumentar sobre nada, você não pode questionar sobre nada. Ele é um líder autoritário. Ou seja, você não tem elogio nenhum, porque para esse perfil de líder, você nunca faz mais do que a sua obrigação. Mas, nos estudos sobre o bem-estar desse funcionário e como você exerce uma boa liderança, nós temos a necessidade de estima. Gente, isso é de qualquer ser humano, isso não é, a gente não está falando só de colaborador, não. A gente está falando disso, você pode levar isso tanto para a sua empresa quanto para a sua vida. Quem é aqui que gosta de ser criticado o tempo inteiro? Todo dia, vamos supor, assim, você chega todo dia na sua casa, ou vamos dar o exemplo do amigo, né? É que eu dei o exemplo daquele grupo de amigos que tem um líder, que todo grupo de amigos tem um líder. Nós podemos falar, vamos supor assim, vocês são amigos e toda vez que você precisa de ajuda, ninguém te ajuda. Ou então, sempre estão te criticando. A gente leva isso para casa. Chega lá em casa, a relação de um ambiente familiar é ruim, porque não existe elogio, não existe reconhecimento, é só crítica, é só cobrança. Você chegou em casa, a pessoa, você tem que fazer isso, isso e isso, você tinha que ter feito isso, 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 eu não gostei do jeito que você fez isso, 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 isso. Cadê a estima da pessoa? Cadê o reconhecimento? Reconhecimento é necessário e faz bem para qualquer relação humana. A gente agora não está nem falando mais só do ambiente de trabalho, não. É qualquer relação humana faz bem ser reconhecido, faz bem você reconhecer, porque aí é de novo, quando você que é um bom líder, você vai elogiar, sabe por quê? Porque você cria conexão. Toda vez que você elogia alguém, mas aí tem que ser um elogio sincero. Tanto quando a gente está falando do pessoal quanto do profissional, faça um elogio sincero. As pessoas percebem quando você está sendo só irônico ou está só cumprindo tabela. Faça um elogio sincero. E isso é para qualquer pessoa. Você quer começar uma conversa? Chega em qualquer pessoa, faça um elogio sincero, observe ela, vê alguma coisa que você gosta nela, porque todos nós temos qualidades e defeitos, elogie essa pessoa. Depois que você elogiar essa pessoa, você cria conexão com ela, porque ela vai o quê? Se sentir reconhecida. A necessidade de estima, que é um instinto natural de todo ser humano, ela foi atendida. Então, se você consegue reconhecer as qualidades da pessoa que está trabalhando com você, você vai criar essa ligação para ela, porque no dia que você precisar dela, ela vai querer te ajudar. Sabe por quê? Porque você reconhece o esforço dela. Qualquer pessoa, em qualquer relação que você precise estar, pessoal ou interpessoal, profissional ou não, se você conseguir suprir a necessidade de estima dessa pessoa, ela vai tá sempre disposta a te ajudar, sabe por quê? Porque ela se sente reconhecida, e reconhecimento é uma necessidade humana. E no topo da pirâmide nós temos a necessidade de autorrealização. São as necessidades mais complexas, relacionadas à satisfação plena do indivíduo. Aí aqui quando nós trazemos para um ambiente corporativo, o que é isso daqui? Gente, isso daqui é plano de carreira. Onde eu estou trabalhando, existe um plano de carreira? Existem formas
de que eu vá evoluir naquele ambiente de trabalho? Ou ainda, o meu salário é bom, eu me sinto estimado pelo salário que eu recebo? Porque o salário é uma forma de estima. Se você trabalha muito e você considera que você recebe pouco, você se sente pouco estimado. Aí, quando a gente está falando no nível de liderança, de gestão, isso também tem que ser levado em consideração. Se o nível de esforço não é proporcional ao nível de reconhecimento, tanto verbal, quanto profissional, quanto salarial, existe uma desmotivação. Existindo uma desmotivação, o rendimento desse indivíduo vai cair. Ou então, se essa pessoa, por exemplo, existem pessoas que trabalham a vida inteira na mesma função, estão plenamente, a necessidade de atualização dela está plenamente contemplada, ela não vai precisar, ela gosta daquilo que ela faz. Então, se você tem satisfação plena, é um motorista. Eu conheço gente que há 40 anos é motorista e ama o que faz, e tá tudo bem, ele tá autorrealizado. Então, esse funcionário, ele vai render sempre, sabe por quê? Porque ele não tem vontade, ele não tem necessidade de subir de cargo, ele não tem necessidade de ficar ganhando infinitamente mais, porque ele está realizado, ele acha justo o que ele ganha com o que ele oferece no ambiente de trabalho. Outras características que precisam ser levadas em consideração, que a motivação Maslow traz, são que as pessoas são movidas, né, por necessidade. Eu já tratei desse tópico que eu falei com vocês, mas também existem outras necessidades que não estavam naquela tabelinha, naquela pirâmide lá. E quais são elas? A necessidade de aprendizado, que diz respeito à vontade de aprender e entender a realidade em que vivemos. Aqui a gente está falando de um colaborador, de uma pessoa que ela é mais racional, ela tem que entender a razão daquilo, ou ela gosta sempre de estar evoluindo, está sempre se aprimorando, está sempre estudando. Para esse tipo de funcionário, para esse tipo de pessoa, ficar estagnado em uma empresa, por exemplo, que não tem plano de carreira, é frustrante, porque ela sente que ela não pode evoluir. Diferente de uma pessoa que tem plena realização e não tem essa necessidade de contínuo aprendizado, não tem nessa necessidade de estar sempre evoluindo, sempre mudando de patamar na empresa. Tem gente que está satisfeito. Se você é esse tipo de pessoa que tem necessidade de aprendizado, muito provavelmente você não vai ser feliz em uma empresa que você não vai conseguir, por exemplo, progredir, não tem plano de carreira para você ter a oportunidade de ganhar mais. Outra coisa, nós também temos a necessidade de satisfação estética. O que é essa satisfação estética? Ela pode estar relacionada à beleza estética da arte, da simetria em afins. O que isso impacta no funcionamento, né? O que isso impacta num bom funcionário ou na satisfação desse funcionário? Porque se ele não se sente bem na sua saúde, na sua estética, ele vai produzir menos. E ele produzindo menos, isso vai impactar em todo o ambiente organizacional. Aí a gente vai lá de novo na base da pirâmide, que são as necessidades naturais da pessoa. Quanto maior a sua autoestima, maior a sua felicidade, mais você rende no trabalho e na vida, consequentemente. E também, algumas empresas e alguns estudos, né? Alguns estudos, eles entendem
que a necessidade da transcendência, ela afeta no ambiente organizacional. O que isso quer dizer? Que existem pessoas, principalmente as pessoas que têm o perfil mais emocional, que para ela se sentir plenamente realizada, que está lá no topo da pirâmide da autorrealização, ela também precisa estar com o espiritual desenvolvido. Ela precisa se conectar profundamente com ela mesma. Então, existem empresas que valorizam a questão da espiritualidade, das crenças, da fé, da conexão com a natureza e as perspectivas da mortalidade, entre outras possibilidades. Então, muitas empresas, na hora de escolher o perfil organizacional das pessoas, dos liderados, elas se importam com se você tem essa necessidade da transcendência. O que isso quer dizer? Sabe, assim, eu já fiz algumas entrevistas de emprego na minha vida que eles perguntavam assim, qual que é a sua crença? Já viu que algumas entrevistas de emprego eles perguntam, você acredita em alguma coisa espiritual? Você tem alguma fé? Por quê? Porque a sua fé ou o fato de você ter crença ou não vai direcionar esse líder ou vai dar uma ideia, né? Porque isso não é regra, mas vai dar uma ideia da sua questão moral, por exemplo. Vai ver o nível de influência que a questão da religião, da fé e da crença é importante e impacta na sua vida. A sociedade, ela é regulada desse jeito, por questões de preconceitos, ok? Você tem um preconceito do ser humano. Todos nós temos preconceitos. Isso é, inclusive, questão de sobrevivência e necessidade. O seu corpo querendo identificar de imediato se aquilo ali é um perigo ou não. Ter preconcepções não tem nada de errado e todo mundo faz isso. Até para você saber onde é que você está entrando, né? Que você tem que ter um pré-julgamento para tentar, ainda que inicialmente, identificar se uma pessoa é uma ameaça ou não. Se você não tivesse esse pré-julgamento, uma pessoa, por exemplo, que está querendo, está com a intenção de furtar você, se você não olhasse ao seu redor e percebesse que tivesse um preconceito, isso aqui talvez seja um perigo, você ficaria para ver se o perigo se tornaria real ou não. Então, a nossa sociedade, ela é movida por preconcepções. E, inclusive, essa necessidade de transcendência, ela traz consigo uma preconcepção. Por quê? Porque o seu nível de moralidade ou não, mesmo que às vezes não, na prática não seja assim, eu sei, mas aqui a gente está tratando como é que funciona, né, o sistema de avaliação? Porque se eu não te conheço, se uma pessoa do RH, uma liderança está fazendo uma pré-análise de você, ela vai ter preconcepções. A crença dessa pessoa, ela vai delimitar, muitas das vezes, a moralidade dela. Como é que você vai fazer uma abordagem com essa pessoa, se ela tem freios morais maiores ou não? Se você pode fazer uma brincadeira, por exemplo, ou não. Então, assim, saber dessa necessidade, se esse funcionário, se esse colaborador, se essa pessoa tem essa necessidade, também é importante. Estilos de liderança. Quais são esses estilos de liderança? E todos nós temos estilos de lideranças. Os tipos de lideranças mais comuns, porque, como eu disse no começo da aula, isso é uma característica, tá, gente? Isso não tem nada a ver com um dom. As pessoas falam, muita gente fala assim, nossa, você é um dom, você é um líder nato. Sabe por que essa pessoa é um líder nato? Porque ela desenvolveu essas habilidades de liderança desde cedo. Isso faz
parte da personalidade dela. Mas quer dizer que ninguém, então, que não tenha nascido com essas características afloradas, não possa se tornar um bom líder? Não. Nós podemos desenvolver uma ótima capacidade de liderar. E como é que a gente faz isso? Conhecendo que tipo de líder eu sou, que tipo de característica de liderança eu tenho, porque todos nós temos tipos de características e nós podemos moldar e aflorar várias características que são necessárias, porque um bom líder, o que a gente viu no começo da aula, ele se adapta ao ambiente de trabalho. Às vezes, a minha característica de liderar naturalmente não seja adequado para aquele momento ou para aquele grupo de pessoas. O que eu faço? Eu me adapto. Uma liderança, ela pode ser uma característica de liderança, pode ser autocrática. O que quer dizer um líder autocrático? Que toma as decisões centralizadas e de forma arbitrária, focando na produção e com pouco ou nenhum espaço para participação da equipe, o que pode diminuir a motivação. É o que eu falei anteriormente, se você não gera o rapport, que é o que é rapport? É a conexão. Se você não gera conexão com a outra pessoa, ela se sente desconectada e logo ela se sente desmotivada, que ninguém quer ajudar quem não se importa. Então, você precisa gerar um rapport com essa pessoa. E um líder autocrático cada vez menos efetivo. Mas quando ele é necessário? Quando existem uma divergência muito grande de opiniões. Você vai fazer um trabalho. Você é um líder democrático. Você, então, pega a sua equipe e no final da reunião você tem várias ideias. Ou senão vocês estão enfrentando uma situação em que decisões rápidas têm que ser tomadas. Um líder democrático, ele não tem esse instinto de tomar decisão e façam isso porque é necessário ser feito. Sempre que possível, explique por que você fez aquele pedido, por que aquilo tem que ser feito, e se for feito, o que de bom vai trazer para a equipe e para quem está executando o trabalho. Mas em necessidades extremas, ou onde não há consenso, porque às vezes não há consenso, então tudo bem, porque cada pessoa é uma pessoa. Aí você tem que ter característica de um líder autocrático. Você vai tomar a decisão, porque no final das contas você é o líder. Você vai ouvir, você vai valorizar a opinião dos outros, mas quando não é possível chegar num consenso, ou não é o momento daquilo que foi sugerido ser executado, ser um líder autocrático naquele momento é necessário. Ou seja, todas as habilidades, todas as características de liderança em um bom líder, elas vão aparecer em algum momento e tudo bem, elas serem executadas. Eu posso ter uma característica de liderança autocrática em algum momento, vai ser necessário. Mas eu preciso ser assim em todo o tempo? Eu não posso ser assim em todo o tempo, porque se eu for assim todo o tempo, eu não consigo ter relacionamento com os meus subordinados. Logo, um ambiente organizacional vai ser péssimo. Nós temos a liderança democrática, que é essa pessoa, um líder que valoriza a participação dos colaboradores nas decisões, promove um melhor clima organizacional e maior engajamento da equipe. Por quê? Porque lembra lá qual que é o segundo item do topo da tabela? A estima, o reconhecimento da estima, você se sentir ouvido, faz o quê? Trabalha a estima. E aquele liderado, ele se sente pertencente, ele se sente validado. Isso gera vínculo. Se a gente tem vínculo, nós temos maior engajamento, nós vamos querer a mesma coisa. Então, ser um líder democrático, você dar voz para o seu liderado,
é o segredo de um ambiente saudável e de pessoas mais produtivas. Quando a gente está falando de uma característica de liderança liberal, é onde se oferece total liberdade e autonomia para os líderes, os liderados tomarem as decisões. Entretanto, esse tipo de liderança ela só funciona para equipes maduras, mas podem gerar desorganização se não houver supervisão adequada. O que isso quer dizer? Que se nós não tivermos equipe qualificada tecnicamente, aí aqui a gente está falando de, para você ser um líder liberal, você tem que ter qualificação técnica, uma equipe com qualificação técnica e com experiência de organização, com experiência de trabalharem juntas. Aí, se elas têm capacidade técnica e têm a capacidade de gerar, de autorregulação, de organização, tudo bem, você não precisa mais falar o que tem que ser feito, nem sugerir, nem induzir. Por quê? Porque está todo mundo experiente. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Aí o líder, ele pode ser liberal. Ele pode deixar a equipe tomar as decisões. Por quê? Porque eles sabem o que eles estão fazendo. Mas se você fizer isso com uma equipe, por exemplo, que tem vários níveis de pessoas, tanto com conhecimento técnico quanto de experiência, isso não funcionaria. Ou então, você está falando de um grupo que ainda é novo, você ainda não tá todo mundo habituado, não tá todo mundo, nem todo mundo sabe o que tem que ser feito, como é que tem que ser feito. Então, assim, excepcionalmente, você ser um líder liberal vai ser efetivo. Mas todas essas características aqui do líder autocrático e democrático, todo um bom líder tem que ter todas as duas características. E a sua meta da sua empresa para os seus liderados é que um dia você se torne uma liderança liberal. Se você se torna uma liderança liberal, quer dizer que você é um bom gestor. Você é um bom líder, sabe por quê? Porque o líder ele dá autonomia para o liderado. Um líder que precisa toda hora ficar fiscalizando se a pessoa fez aquilo ali que ela mandou, ou se fulano fez isso, fulano toda hora, sempre, ele está falhando na comunicação. A comunicação dele está tendo ruído, ou ele não conseguiu gerar vínculo com os seus funcionários. A liderança transformacional. O que é essa liderança? Líderes que inspiram, motivam, inovam, focando em atingir objetivos comuns através de transformações e criatividade. Esse líder aqui, ele vai ter muito sucesso com os liderados que são mais emocionais. Por quê? Porque ele vai gerar o rapport muito mais rápido, ele vai gerar uma conexão muito mais profunda, ele vai gerar um clima de tranquilidade e confiança muito maior quando os seus liderados têm uma característica mais emocional. E ele pode inspirar aqueles seus funcionários, eles motivam os funcionários, mas esse aqui também, ele é ótimo quando a gente está falando de um funcionário também racional, sabe por quê? Porque ele vai, que tem a característica de estar sempre aprendendo, porque ele vai inovar. Se aquele seu funcionário ele quer crescer, ele tem essa vontade de estar sempre aprendendo, estar sempre fazendo coisas novas, estar sempre evoluindo, se você oferece uma liderança transformacional para esse liderado, ele vai evoluir, sabe por quê? Porque ele quer sempre se desafiar. Também existem a liderança situacional, que é o líder que adapta a sua abordagem conforme o contexto, a maturidade da equipe e a tarefa, podendo transitar entre o autoritário ou participativo conforme a necessidade. É o que eu falei um pouco mais cedo, né?
ele pode tanto ser autoritário quanto ser democrático, vai depender da situação. E você consegue liderar de forma bem eficiente quando você faz isso. Se precisar demonstrar autoridade e decidir, você faz, mas não sendo necessário, a situação não exigindo que você seja um líder autoritário, você é um líder democrático, você é um líder transformacional. E também existe uma característica de liderança coaching, que foca no desenvolvimento pessoal, profissional dos colaboradores, ajudando-os a desenvolver essas habilidades. Também tem a liderança técnica, né? Baseia-se no conhecimento profundo e especialização técnica do líder na sua área de atuação. Para você ser um bom líder, além de você ter uma boa comunicação, você também precisa ter técnica, né? Como é que você vai ensinar algo que você também não sabe? E quando o seu funcionário ele é mais racional, quando ele já tem conhecimento técnico também, se você não demonstra esse conhecimento técnico, também você perde esse liderado. Ele costuma ficar menos motivado. Aqui, gente, eu trouxe um site para a gente fazer rapidinho. Quem aqui tem acesso, está no notebook, pode abrir uma outra aba? Só para eu saber. Para a gente fazer esse quiz aqui, ó. Quem puder fazer, faz aqui. São poucas perguntas que vocês precisam responder para a gente ver qual que é o estilo de liderança baseado nas perguntas que são feitas nesse site aqui. Tem como vocês copiarem aqui? Quem consegue copiar e fazer rapidinho para a gente trocar uma ideia? Vamos ver. Vocês fazem e traz o resultado aqui para mim. Eu vou ver, eu vou tentar compartilhar, abrir o site aqui e mostrar. Eu vou fazer aqui com vocês. Quem puder fazer, faz. E conta para a gente. Acho que não deu para. Não está dando para transmitir o site. Eu não consegui mostrar o site aqui para vocês, que a gente ia fazer, eu ia responder para a gente ver a resposta. Tá travando aqui. Mas eu fiz mais cedo. Eu tinha feito mais cedo e o meu deu. Eu tenho características de liderança democrática. E veio alguns feedbacks, né? Falou que eu sou uma pessoa que tem uma postura de valorização, eu prezo pela participação e a opinião das outras pessoas,
que eu me preocupo com que as pessoas que estão ao meu redor, que são lideradas por mim, se sintam ouvidas, se sintam vistas e se sintam importantes para o contexto da empresa ou do grupo que eu lidero. E veio que eu preciso, são pontos que eu preciso trabalhar e melhorar em mim, é a minha característica de liderança autocrática, que é a necessidade de muitas vezes tomar a decisão por sempre que for necessário, sem pedir ou sem dar margem. Sabe, democrático, Clara, muito bem. Eu também. O meu também deu que eu tenho um perfil de liderança democrática. No seu também, no final, veio pontos de atenção para que as características que você pode melhorar. No meu, no finalzinho, tá lá quais são as características e habilidades, né, que a gente pode desenvolver, porque todos nós podemos desenvolver características, porque ninguém nasce sabendo, né? Transformacional, a Jaque, olha, a gente tem perfis de líderes diferentes aqui. Então quer dizer que a Jaque, ela gosta de inspirar, motivar e sempre está oferecendo inovações. Isso é uma ótima característica de um bom líder. E o democrático, ele valoriza, né? Como eu falei antes, ele valoriza a colaboração dos funcionários. E isso, assim, em tudo que eu já liderei e lidero, eu sou uma pessoa que prezo por isso. Todo mundo se sentir ouvido e se sentir participante. Isso é bom, mas temos que trabalhar os outros aspectos, porque um bom líder, ele nunca é só uma coisa. Um bom líder tem todas as outras características necessárias para uma liderança saudável. Então, agora nós vamos falar da diferença de um líder e um chefe. O que é um chefe e o que é um líder? Parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes, porque um líder, ele vai inspirar, ele vai orientar, ele trabalha junto com a sua equipe. Já um chefe tem muito característica de quê? Da liderança autoritária, que faça aquilo ali porque eu estou mandando, faça aquilo ali. Um chefe, ele tem todas as características de um líder autoritário, porque assim, manda, controla, centraliza, pode deixar que eu faça. Eu sou o chefe, então eu vou fazer tudo. Mas um bom líder, não. Um bom líder, ele descentraliza o poder, porque ele sabe que ele não pode controlar tudo. Já pensou se um líder de uma empresa de médio porte, você tem ali 30 funcionários. Eu tenho uma empresa com 30 funcionários, eu não vou conseguir, por mais que eu seja um bom líder, eu não vou conseguir administrar e nem liderar aquele grupo de pessoas. Eu preciso de quê? De descentralizar a minha liderança. É você deixar com que as outras pessoas se sintam ouvidas e participantes do seu projeto. Quando você mostrou para todo mundo como deve funcionar. Todo mundo acredita naquilo. Você já falou da importância, você conseguiu ser ouvido. Você faz o quê? Você descentraliza o poder. Você não precisa liderar. Aí sabe o que vai acontecer? Sabe aqueles subgrupos que acontecem naturalmente? Por quê? Porque as pessoas têm mais afinidades umas com as outras. Tá tudo bem. Não é que assim, todo mundo no ambiente de trabalho tem que ser melhores amigos. Não precisa. Mas a gente tem que ter um ambiente de respeito. Você tendo esse ambiente de respeito, você vai pegar naqueles subgrupos de amigos
aqueles pequenos grupos de 5, 6 pessoas naquele ambiente de trabalho, que sempre sentam juntos para comer, tem o telefone pessoal de cada um vão na casa do outro, eles saem do trabalho, eles têm um vínculo de amizade ali. Você descentraliza o seu poder de liderança principal e joga a sua liderança para o líder daquele pequeno grupo. Por quê? Porque a gente já viu que todo pequeno grupo tem um líder, ainda que seja por instinto. Não está nomeado que ele é o líder, mas ele exerce liderança. Ele exerce uma liderança subconsciente. Nem ele, às vezes, tem noção que lidera e influencia, e nem as pessoas que estão sendo influenciadas pela outra pessoa. Então, você pode descentralizar seu poder, a sua liderança, para esses subgrupos. E aí, o que você faz? Sempre que você identificar que um pequeno grupo tem um líder, para quem você vai dar mais atenção? Para esse líder desse subgrupo. Porque na hora que você ganha ele, né? Você gera um rapport e a conexão com ele, naturalmente os outros liderados daquele pequeno grupo também estão mais suscetíveis a te ouvir e a fazer aquilo que é necessário. Quando a gente está falando de um bom líder, quando a gente está falando de uma grande empresa, você descentralizar é necessidade, porque senão você vai falir e você não conseguir gerir. Uma empresa com 300 funcionários, é impossível você liderar 300 pessoas. Então, você descentraliza com pequenas lideranças, com pequenos chefes de setores, por exemplo, numa empresa maior. O líder conquista o respeito, o chefe impõe a autoridade. Diferença essencial entre você vai fazer só porque você é obrigado, só porque está te pagando, e você vai fazer porque você entendeu a necessidade daquilo ali. Você entendeu que quando a empresa ganha, todo mundo ganha. Se a empresa ganhar, se a empresa faturar, todo mundo fatura mais. Então, isso gera conexão, motivação e um propósito. Essa é a diferença principal entre ser líder e ser chefe. A liderança situacional. A liderança situacional é um modelo de gestão flexível, onde o líder se adapta, né? O seu estilo à maturidade, competência e motivação de cada liderado, bem como as exigências de situações. Crise, rotina, inovação. Quanto mais preparado o colaborador, menos controle o líder precisa exercer. Então, assim, uma característica da liderança situacional, ela é muito aplicada no ambiente de trabalho, no dia a dia, né, gente? Porque todo dia de trabalho é um dia novo, sempre está acontecendo alguma coisa nova. Podem existir crises, imprevistos, e quando esses imprevistos surgirem, porque não é se, vai. Imprevisto sempre vai acontecer. E quando eles acontecerem, é preciso que esse líder, ele determine, ele saiba, né? Desculpa, ele saiba determinar, persuadir, compartilhar e delegar. Porque você não resolve uma crise sozinha. Muitas das vezes você precisa, na verdade, que os seus colaboradores cooperem e acreditem naquilo. A gestão de pessoas. A gestão de pessoas e a liderança, elas combinam na administração estratégica do capital humano com influência motivacional para alcançar os resultados. O que isso quer dizer? As estruturas políticas de avaliação, retenção, uma liderança orientada, engajada e que desenvolve talentos. Líderes eficazes usam inteligência emocional, a comunicação clara e feedback para o ambiente colaborativo.
são características fundamentais para o sucesso organizacional, evolução ligada à história do trabalho e pessoas principalmente como um diferencial competitivo. As empresas deixaram de ver as pessoas como mão de obra e passaram a enxergá-las como capital humano, ou seja, capital humano precisa de gestão, dinheiro precisa de gestão. Parece meio errado comparar pessoas a dinheiro, mas basicamente é um exemplo que serve para a gente ter uma ideia de comparação. O dinheiro você tem que gerir ele, né? Senão você gasta mais do que você tem, faz mais dívida do que você ganha. Então você precisa gerir seu dinheiro. Você tem uma saúde financeira. E para você ter uma saúde no seu ambiente de trabalho, você precisa gerir pessoas. E no decorrer, a gente vai ver aqui agora um pouco da história, né? Como é que surgiu os primeiros, como os seres humanos eram vistos enquanto trabalhadores. Antes, eles eram só mão de obra, eles eram só um número, assim, eu pago seu salário, você faz seu serviço, e é isso. Mas, com o tempo, nós fomos evoluindo e percebendo que o que existe uma pessoa ali, e pessoas são complexas, ou seja, uma gestão de pessoas é complexo. Você gerir um grupo de pessoas é uma coisa complexa, porque você está trabalhando com personalidades diferentes, você está trabalhando com objetivos diferentes. Então, você ter uma gestão desse ambiente de trabalho é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Entre você ser uma empresa que é reconhecida por ter um ambiente de trabalho insuportável ou você ter um ambiente de trabalho bom, onde o funcionário é valorizado. E funcionário valorizado não sai do serviço, gente. Vamos falar assim de uma maneira agora, assim, nada técnico, mas bastante real. Eu falo assim que eu desconfio. Todo mês, você sabe, de 3 em 3 meses, alguém está contratando, uma empresa está contratando um funcionário novo, eu vou começar a achar que o problema nem é tanto um funcionário assim. Você já viu aquelas empresas que não param ninguém? Todo dia está entrando e está saindo. Gente, que ninguém suporta o ambiente de trabalho. Por quê? Porque não tem gestão de pessoas na empresa. Existem empresas que as pessoas estão trabalhando lá. Você fala, quanto tempo você trabalha? 30, 50, 20 anos. A pessoa não quer sair dali. Você sabe por quê? Porque tem uma gestão de pessoas. E gestão de pessoas, gente, é de um a tudo. É ambiente de trabalho adequado, é salário adequado, é perspectiva de crescimento adequado, porque não adianta nada você ter uma bela amizade e se você também não ganha aquilo que o seu esforço de trabalho merece. Aquela ideia assim que eu vou só fazer, o dono da empresa que pensa que só ele que tem que ficar rico, ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e não valoriza seu funcionário, logo, logo ele vai ter funcionários que vão fazer só o mínimo, só aquilo que... Eu já vi um negócio na internet, como é que é um negócio? Salário mínimo, o esforço também é mínimo. É mais ou menos essa ideia. Se você não valoriza o seu funcionário, você vai ter um esforço dele só o mínimo. Vamos entender um pouco do contexto da história, de como é que nós chegamos até aqui. Tudo começou, a mão de obra, o colaborador deixou de ser visto como uma mão de obra a partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela aconteceu no século XVIII, ela teve, na verdade, 3 fases e 2 fases principais. A primeira e a segunda fase transformou a gestão de pessoas ao mudar a produção artesanal para a maquinofatura, ou seja, a implementação das máquinas de trabalho, agora deixou de ser somente artesanal, tratando trabalhadores como meros recursos ou extensão das máquinas,
com foco em eficiência, disciplina rígida e burocracia. Esse período deu origem aos departamentos de relações industriais para controlar a produção e gerenciar conflitos sindicais. Ah lá, quando você trata a pessoa, os seus funcionários como meros recursos e extensão de suas máquinas, né? Você gera funcionários frustrados e pessoas desmotivadas. Aí começou a revolução, né? Os primeiros sindicatos trabalhistas que existem e persistem até hoje no meio das relações trabalhistas. Os primeiros sindicatos surgiram na Revolução Industrial. As principais mudanças, né, foram o trabalho artesanal para o industrial, o uso das máquinas e o trabalho assalariado. Foi uma que transformou totalmente as relações de trabalho. Outra, aí aqui eu trouxe um pouco das fases, né, da Revolução Industrial. A primeira fase foi a máquina a vapor, que surgiu na Inglaterra, que tinha como foco a máquina de vapor, carvão mineral e ferro, onde o ser humano e o trabalho manual foi substituído pela máquina. Na segunda revolução, na segunda fase da revolução, teve a eletricidade, o petróleo e o aço. Isso aconteceu de 1850 a 1950 e teve uma expansão na Alemanha, nos Estados Unidos, Japão, França e Itália, inicialmente. Na terceira fase, que foi a última fase, foi a fase da revolução de tecnologia, informática e inovação. Ela foi de 1950 até 2010, datada, né? Porque a tecnologia continua evoluindo sempre. Hoje nós temos a mais moderna, das mais modernas invenções, né, que veio para ficar e está sendo cada dia mais melhorada, a novidade da IA, né, da inteligência artificial. Aí nós temos a tecnologia, informática e inovação, que foi global, né, com destaque nos Estados Unidos, Japão, Europa Ocidental, no início dessa revolução. O trabalho no Brasil, até 1888, quando teve o fim da escravidão, tinha um conceito de salário, né? Você trabalhava para viver. Se você não trabalhasse, você era morto pelo senhorio, né? Então, não existia direito do trabalho, porque a gente vivia numa situação de escravidão. Você trabalhava para subsistir, só para viver mesmo, você ter o direito de viver e não ser espancado. Mas aí depois que teve a Lei Áurea, nós tivemos o Decreto da Liberdade. Não existiria mais escravidão. Você não poderia ter pessoas, né? Porque antigamente você comprava a pessoa era sua propriedade. Aí, a partir de 88, pessoas não são propriedades de ninguém. Entretanto, só veio essa liberdade, mas essa liberdade não veio com inclusão social nenhuma, o que gerou novos desafios, né? Agora, beleza, você não é mais escravo, mas o que eu faço com essa liberdade? Eu ainda preciso comer, eu preciso trabalhar, né? E como é que eu vou ter o que comer? Aí, nós tivemos os primeiros passos do início dos direitos trabalhistas. A consolidação das leis trabalhistas veio acontecer somente em 1943, onde, de fato, foi regulada as relações de trabalho, unificou os direitos trabalhistas e, durante o tempo, sofreu alterações que visam garantir os direitos do trabalhador, que é a parte mais vulnerável dessa relação. O exemplo, lá em 1943,
veio trazer o salário, a questão do salário, trouxe a questão das férias, da jornada de trabalho, a segurança do trabalhador, e de 1943 até hoje sofre constantes mudanças essa lei, porque a sociedade sofre constantes mudanças. Então, a lei busca sempre proteger, e sempre que é necessário, ela é alterada para proteger os direitos do trabalhador, que é a parte mais vulnerável dessa relação. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do RH, né, gente? O RH ele surgiu no século XX, um ponto estratégico, né, que conecta os talentos aos objetivos da empresa, atuando na atração, desenvolvimento e retenção de pessoas, além de capacitar a liderança. Ela fomenta um clima de organizacional positivo, aumentando a produtividade, garantindo a conformidade legal. O RH tem o objetivo de impulsionar os resultados através de dados e gestão humanizada. Ela evoluiu as relações industriais para a gestão de pessoas. Então, o RH ele tem como, né, primórdio, uma das essências, né, a palavra correta é essa, uma das essências do RH é a gestão de pessoas, recursos humanos. No foco do desenvolvimento humano, o RH moderno não cuida apenas de contratos, mas também de pessoas e talentos. Aqui eu trouxe os subsistemas do RH. Quais são esses subsistemas do RH? É a provisão, que são as obrigações do RH, tá, gente? Só para falar de uma maneira mais simples, subsistemas são as obrigações. Quais são essas obrigações? A provisão, que é o recrutamento, a integração, envolve a integração do novo colaborador, desenho de cargos, descrições de funções e avaliação do desempenho, para garantir que o funcionário esteja na função correta, a manutenção desse funcionário, manutenção de todas as bases, todos os tópicos daquela pirâmide que a gente viu de motivação, desenvolvimento, que é o treinamento, focado no treinamento, capacitação técnica, planos de carreira e gestão de conhecimento para aprimorar as competências. E o monitoramento dessa gestão de pessoas. Envolve o controle de dados, uso de indicadores do RH, sistemas de informações gerenciais de avaliação, de desempenho para monitorar os resultados. Pessoal, a aula de hoje foi isso, foi um pouco densa, né? Eu trouxe algumas características que eu considero muito importantes. É um começo, né, de matéria. Nós vamos, nas próximas aulas, tratar de outros temas muito importantes também. E eu desejo, né, a todos nós que nós nos desenvolvamos enquanto profissionais e pessoas, que nós possamos aflorar a nossa liderança, as características de liderança que todos nós temos, para que nós possamos ser ótimos profissionais, ótimas pessoas nas relações tanto pessoais e interpessoais. Por hoje é só, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nos vemos na próxima aula. Fiquem todos com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal.